Eu estou recebendo aqui no estúdio o secretário de Segurança Pública, Roger Jarbas, que veio aqui exatamente para falar sobre o que aconteceu neste final de semana em Cuiabá e também no interior do estado, e principalmente para falar com a nossa população o que o estado fez para devolver à nossa população a garantia da segurança de que a vida volta à normalidade. Secretário, primeiro eu quero agradecer a sua presença de gentilmente vir aqui prestar essa satisfação pública à nossa população e perguntar ao senhor o seguinte: houve o pico desses ataques, o pico dessa sensação de insegurança à população. Sexta-feira à noite, vários ônibus incendiados, vários ataques, né? Um ônibus sendo incendiado e vários ataques. No sábado também nós tivemos a insegurança da população. No domingo já houve uma certa tranquilidade. Eu gostaria de saber o seguinte: hoje, como a população ela pode se sentir? Bom dia. Bom dia. Primeiro, obrigado pela oportunidade. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Eu queria tranquilizar a população, dizer que a segurança pública, e isso vai ser histórico na segurança pública do país, em apenas 2 horas nós conseguimos identificar e retirar da Penitenciária Central do Estado a maior liderança desse movimento criminoso, em 2 horas. Tá? Nós já estávamos sim preparados para essa ação, era uma ação que nós já tínhamos informações de que ela ocorreria, justamente porque o sindicato dos agentes prisionais, mesmo com uma decisão judicial declarando a ilegalidade, eles mantiveram as medidas adotadas de impedir a visita dos presos no final de semana, a entrada de gêneros alimentícios, a audiência com advogados, enfim. Eles construíram isso, que era um cenário que se apontava e que nós já teríamos como obrigação agir de forma proativa, nos preparar. Por isso que rapidamente nós tivemos condições de já trazer no primeiro dia a prisão dessa pessoa e a retirada e o isolamento dela. Era uma das principais lideranças. Claro que isso foi eclodido pela segurança pública logo após o início das ações criminosas. Imediatamente nós já tínhamos 100 viaturas rodando em toda a região metropolitana, Cuiabá e Várzea Grande, incluindo policiamento ordinário, mas todas as unidades especializadas de polícia. Isso fez com que, no primeiro dia, já houvesse uma contenção relativa. Não foi total, por quê? Porque a cidade é muito grande e havia ainda lideranças que estavam dentro do sistema que continuaram com as ordens. Mas, felizmente, com o trabalho do setor de inteligência, de todas as instituições de segurança pública, eu incluo também o sistema prisional que participou desse processo, o secretário Márcio Dorileu nos auxiliou demais nesse processo, e eu enfatizo, com essa integração dos sistemas de inteligência, nós conseguimos agora, nessa noite da virada de domingo para segunda, efetuar a prisão dos outros 3 que eram grandes lideranças e continuaram determinando ataques. Com a retirada e isolamento desses 3 delinquentes, nós tivemos condição agora, e por isso eu trago essa mensagem à população, de dizer que a situação está sim controlada, nós estamos dentro de uma normalidade no que tange à segurança pública. Quer dizer que é o seguinte, as ordens realmente partiram dentro dos presídios e se a visita tivesse sido liberada, estivesse sendo normal, não haveria esses ataques contra a população? Com toda certeza não. Isso é fruto de uma irresponsabilidade do Sindicato dos Agentes Prisionais, que mesmo com a ilegalidade da greve declarada, mesmo com toda a gestão do Estado, do governo do Estado, a Secretaria, inclusive eu posso frisar, até o Sindicato dos Delegados de Polícia tentaram convencer o Sindicato dos Agentes Prisionais a não agirem dessa maneira, porque sabiam o que ocorreria. E de fato nós nos preparamos, mas a sociedade sofreu essa onda de ataques por essa irresponsabilidade, que terá sim consequências legais. Mas eu friso, foi controlado porque a atuação preventiva e a repressão imediata que todas as forças de segurança pública aplicaram, e nós continuamos ainda com força total, mesmo com a situação controlada. Por quê? Porque enquanto nós não tivermos plena convicção que não há qualquer risco à sociedade em relação a essas ações, nós manteremos a força total.
Agora, e por que o Estado não agiu antes desses ataques acontecerem? Esses bandidos serem isolados antes desses ataques acontecerem? Justamente porque a liderança ela não estava prontamente identificada. A partir do momento que houve a ordem dos ataques, que a gente denomina vulgarmente de salve, quando partiu o salve, nós já detectamos e fomos e prendemos a primeira pessoa que determinou o salve, que foi essa ordem da prática de atos ilegais fora do sistema prisional. Sabia do ataque, mas não sabia de onde partiria o ataque. Exatamente, nós não sabíamos ainda quem iria determinar o ataque. Sabíamos que partiria da Penitenciária Central do Estado, mas não tínhamos identificado quem daria a ordem. Mas a partir do momento que ela eclodiu, que ela ocorreu, nós já de imediato já retiramos essa liderança que determinou. Mas é claro que ela repassou para outros, e esses outros foram identificados agora ao longo desses dias e foram retirados e isolados do sistema também. Agora, secretário, nós vamos mostrar daqui a pouco 5 homicídios que aconteceram neste final de semana na Grande Cuiabá também. O homicídio, nós temos mostrado constantemente aqui no Cadeia, que caiu muito depois da Operação Mercenários. Esses homicídios podem ter relação também com esses ataques? Não, eles não têm relação com os ataques. Todos foram prontamente individualizados e investigados de forma preliminar, mas não há qualquer relação, eu queria deixar isso muito claro à população, não há qualquer relação dessas mortes com os atentados, com essas ações criminosas. Isso nós temos plena convicção. Como, por exemplo, falou da proatividade. Nós efetuamos prisões como em Cáceres, por exemplo, antes que o atentado ocorresse. Dessa pessoa que foi preso, o Diego. Sim. Mas não apenas ele. São vários que foram conduzidos e presos. Mas, além do Diego, tinham outros que participariam dessa ação. Fruto da atividade do Serviço de Inteligência e da integração das forças, em especial a Polícia Militar e a Polícia Civil local. E isso nós atuamos em várias regiões do Estado. Porque a pronta resposta, incendiaram os veículos do sócio educativo de Barra do Garças. As 2 pessoas que fizeram isso já foram identificadas e presas. As pessoas que praticaram os crimes de incêndio a veículos. Essa viatura que foi queimada em Primavera do Leste, ela estava numa oficina aguardando manutenção. E essa van foi incendiada na rua. Ela estava estacionada na rua durante a noite. Foram identificados, os 4 foram presos, autuados em flagrante. Então a resposta tem sido imediata. Nós já temos os suspeitos desse ônibus que foi incendiado no Pedra 90. Eles vão ser, sim, responsabilizados e serão presos. É que a investigação está em andamento. Nós temos as unidades de investigação atuando com muita energia nesse processo, e eu acredito que nos próximos dias nós teremos todos os casos esclarecidos e daremos uma resposta completa a toda a população. Secretário, só um segundinho, eu quero que o senhor acompanhe conosco aqui esta reportagem. Agora pela manhã, uma bomba caseira foi encontrada no pátio da base comunitária da Polícia Militar do Pedra 90. O repórter Oliveira Júnior traz os detalhes. A avenida principal aqui do bairro Pedra 90 foi interditada esta manhã de segunda-feira. Você vê o isolamento aqui de todo esse quarteirão, porque a cerca de 100 metros ali na frente, você está vendo a base comunitária da Polícia Militar. Segundo informações dos PMs, BOP já está no local, porque um artefato, uma bomba, teria sido colocada no estacionamento, ou seja, no pátio externo desta base comunitária da Polícia Militar. Você vê as imagens aqui numa distância segura que nós estamos, que os policiais do BOP, inclusive os especialistas, né, em artefatos, em desarmamento de artefatos, de bombas, estão neste momento lá para fazer a detonação desse explosivo, que deve ser detonado exatamente no local. Várias viaturas do outro lado também isolaram a quadra inteira, uma grande mobilização, mais de 50 policiais aqui nesse momento, e o pessoal do BOP, que está aí, Batalhão de Operações Especiais, dentro da base, que é naquela esquina ali onde o Valdeir está mostrando, tem até uma faixa zebrada instalada, e vamos ter que aguardar a distância para ver o desfecho desse caso. Bem, um artefato já foi detonado pelos policiais do BOP, a operação chegou ao fim, apenas o rescaldo agora, com imagens de Valdeir Moraes, Oliveira Júnior, para o Cadeia Neles. Bom, uma ação agora pela manhã significa, secretário, que os bandidos continuam agindo, que eles vão continuar essa tentativa. E aí eu quero embutir uma outra pergunta.
Dá para ter uma noção, o Estado deu para dimensionar o tamanho desse poder paralelo que vem para o enfrentamento do Estado, para o enfrentamento do cidadão de bem? Sim. Primeiro eu quero esclarecer sobre a questão do artefato. Sim. Tá? De fato, é um artefato explosivo, mas que não tinha capacidade de detonação. Isso a própria equipe técnica do BOP, que esteve no local e fez a desativação e a neutralidade dele, nos confirmou, isso é um dado oficial, que ele não teria condições de explodir. Não haveria expansão pela explosão. Tá? Isso é nitidamente a intenção de alguns criminosos de continuar dando essa sensação de insegurança, a sensação do terrorismo. Mas eu diria que isso não é verdade. Eles criam isso, eles queriam vender isso a toda a população de que o terrorismo continua. Isso é mentira. Tanto que tinha um bilhete, um recado, e esse recado para nós não significa nada. Eu queria deixar isso muito claro, porque a segurança pública não vai se dobrar a esse tipo de coisa. Nós estamos preparados para agir em situações dessa natureza. Só para se ter uma ideia, e o sucesso dessas ações tem ocorrido justamente por conta dos investimentos. Nós saímos lá de 2014 com 138 mil sendo investidos no setor de inteligência, e hoje nós investimos 13 milhões. O governo do Estado investiu 13 milhões em inteligência. Então eu digo a todos, confiem na segurança pública, não se deixem levar por essas mentiras que transitam, esses virais das redes sociais, do WhatsApp, porque isso gera sensação de insegurança, gera aquilo que os criminosos desejam, que as pessoas se sintam inseguras. Se tiver dúvida, ligue 190, procure as informações através do serviço emergencial. Olhe nos sites oficiais do governo do Estado, da Secretaria, da Polícia Militar, enfim, procure informações oficiais. Não se deixem levar por falácias, por mentiras, que objetivam, obviamente, levar essa sensação de segurança às pessoas. Nós estamos preparados e não vamos nos dobrar a qualquer que seja a organização criminosa, quem quer que seja qualquer criminoso. Eu deveria deixar esse recado. Nós estamos preparados e estaremos atuando com força total pela comunidade de bem desse Estado. Agora, secretário, nosso tempo aqui é curto, mas eu queria dizer para o senhor o seguinte, perguntar para o senhor. Na semana passada, nós mostramos aqui a decisão do Dr. Geraldo Fidelis, segundo ele, porque não havia tornozeleira eletrônica disponível pelo Estado e ele tinha que cumprir a lei. Colocou em torno de 30 bandidos nas ruas sem tornozeleira eletrônica, bandidos que tinham direito ao regime semiaberto. E aí nós, inclusive, colocamos aqui um ponto de preocupação, bandidos sem monitoramento. Ele monitorado já é um perigo, imagina sem o monitoramento. Isso não reforçou esse time aí da insegurança, esse time do lado de quem está na penitenciária para agir contra a população? Olha, eu queria trazer a fala do secretário Márcio Dolideu, que ele fez com a equipe de secretários. Dizer o seguinte, há sim tornozeleiras, elas existem em quantidade suficiente para atender, elas não foram implantadas, não foram colocadas nesses reeducandos, justamente porque os agentes prisionais estavam em greve e eles se recusaram a colocar as tornozeleiras, a ter esse controle. Elas estavam lá sim, era possível eles serem controlados e monitorados. E mais uma vez eu chamo a irresponsabilidade de um sindicato que determina por instrução normativa, que mesmo com a greve declarada ilegal, que os seus servidores ajam dessa maneira. Então eu chamo a cada servidor, e eu digo e friso, nós temos excelentes profissionais, agentes prisionais no sistema prisional, excelentes, dedicados e que colocam em risco a sua vida por uma atividade de preservação de segurança da sociedade. Mas eu peço para que todos ajam com bom senso agora, com razoabilidade. A Assembleia vai ser amanhã. É o momento de voltar a trabalhar. Momento de voltar. O governo do Estado tem conversado, dialogado com essa categoria e eu chamo a responsabilidade de todos. Ajam com bom senso. A sociedade, todo o setor de segurança pública precisa desse apoio para que evite ações dessa natureza. A questão da visita aos presos, da alimentação que entra, enfim, da audiência com os advogados é um direito constitucional.
que tenham mobilizações, existe, isso é previsto, é constitucional o movimento grevista. Entretanto, setores sensíveis de segurança não podem agir dessa maneira, e eu chamo a todos para que tenham essa sensibilidade, essa razoabilidade e abandonem esse movimento e não prejudiquem a sociedade ainda mais. Secretário Roger Jarbas, eu agradeço muito a sua presença e principalmente esse fator do senhor estar aqui garantindo não a mim, mas a esta população, milhões de pessoas em todo o estado, de que a situação está sob controle e de que o bem está muito acima do mal. Com toda certeza. Eu que agradeço. Muito obrigado.